Olá, meu povo, minha gente querida do YouTube. Esse é mais um vídeo. Vamos contar uma história. A meu fraco é contar a história, né? História que o povo conta. Só que a história de hoje não é que o povo conta, é que eu conto. E então eu vou desejar para vocês que vocês estejam sendo grandemente abençoados, seu lar esteja em paz, que vocês sejam felizes, saudáveis e que Deus esteja abençoando vocês grande e ricamente. Então senta que lá vai a história. Dessa vez a história é verídica. Eu vou contar algo que eu me lembrei esses dias que aconteceu comigo alguns anos atrás. Aqui mesmo na cidade, eu moro numa chácara e eu sou de Janira, do canal Pulo do Gato, e eu tinha ido à cidade, que eu moro na roça, né? Moro numa chácara. E eu fui para a cidade, lá no centro de Curitiba. Eu estava subindo uma rua, de longe eu vinha subindo devagarinho assim, eu percebi que tinha um senhor deitado numa calçada. Eu estava assim uns 30 metros, eu vinha subindo devagarinho, uma subidinha assim, percebi que ele estava deitado na calçada e que todo mundo que passava ali cortava a volta por ele, porque ele dava assim com a mão e queria alcançar para essas pessoas e pedia dinheiro, pedia pão. E as pessoas cortavam um pouco de volta ali assim, passava tão juntinho. E quando eu fui me aproximando, eu também quis me desviar, meio que passei meio longe assim, mas eu olhei bem assim, um senhor de meia idade, devia ter uns 45, 50 anos, se tivesse, ou até menos, mas sabe, aquele estágio de mendigo, de falta de cortar cabelo, barbear, essa coisa, dá a impressão da pessoa ser mais velha, que talvez nem fosse tanto. Mas daí ele também fez comigo a mesma coisa, eu me desviei, mas daí eu fiquei olhando, né? Eu olhei para ver como que era a situação, tinha um coberto, algumas coisas jogadas ali, quase na porta de uma lanchonete, um pouquinho para baixo assim, ele deitado. E junto com ele tinha um cachorro, também deitado bem até na soleira da porta de onde ele estava deitado. E daí um cachorro preto, deitadinho lá, quietinho, e ele deitado perto do cachorro. Mas cada um que passava, ele ficava, eu quero um pão, eu quero dinheiro, quero, sabe? Mas todo mundo desviava. E eu também me desviei e fui e subi a rua. Quando eu cheguei lá na esquina, era perto da esquina, não era tão longe. Eu cheguei na esquina, me deu um toque, assim, me deu uma coisa, eu peguei e voltei. Eu voltei, eu falei, ele quer pão, vou dar pão para ele, vou tentar comprar um pão ali na lanchonete, um lanche, uma coisa, vou dar para ele. Aí voltei, perguntei para ele, você está com fome? Ele disse que sim, estava com fome. Eu falei, você quer que eu compre, que eu compre um lanche para você? Ele disse que sim. Eu falei, então espera aí que eu vou ali na lanchonete. Entrei na lanchonete, que ele estava quase na porta da lanchonete, deitado. Eu entrei e pedi pro rapaz da lanchonete preparar para mim dois sanduíches. Um copo grande de café com leite. Aí ele pegou e ele falou, a senhora vai comer aqui? Eu falei, não, é pro rapaz que está deitado ali, está pedindo, está com fome. Não, a senhora não precisa dar nada para ele, não. Ele pede para todo mundo, tem vários dias que ele fica deitado aí pedindo que quer comida, e ele fica molando todo mundo que passa, e é um vagabundo, porque é isso, porque é aquilo. Eu falei, não, mas ele está pedindo coisa para comer. Então, se ele está pedindo coisa para comer, vamos providenciar, né? Aí, eu falei, se eu fosse a senhora, eu não faria isso. Eu falei, tá bom, mas então prepara aí, que eu vou levar lá para ele. Daí ele preparou o lanche, o sanduíche, 2 sanduíches. Eu falei, bem
bem gostoso, bem no capricho. Daí ele pegou e falou assim para mim, assim... Não, eu disse para ele, você põe o café com leite, porque estava muito quente. Eu falei, reforça, põe um copo dentro do outro, porque esses copos de plástico, eles ficam meio... É ruim, né, de segurar ainda quente. Falei, você põe um dentro do outro para firmar mais, facilitar mais para ele pegar. Parece que não gostou muito, era um oriental, parece que tinha uma carinha assim, mas tudo bem, colocou. Paguei e levei lá. Cheguei lá, falei, ó, teu leite. Ele deitado, né? Ele queria pegar o copo. Falei, não, senta, porque senão você vai derramar tudo, e tá quente. Aí ele sentou, e eu com cuidado para dar o sanduíche, dei a sacolinha do sanduíche, e depois eu dei o copo, ele pegou o copo, pôs no chão, e pegou, abriu a sacolinha do pão, aí pegou um dos sanduíches, partiu uma metade e deu para o cachorro. Eu fiquei ali olhando um pouco de tempo, né? Ver se ele ia mesmo comer e tal. Aí ele deu para o cachorro e depois ele começou a comer, tentou tomar o leite, estava muito quente, pôs ali no chão de volta, e foi aquela coisa, de repente pegou mais um pedacinho de pão, deu para o cachorro, e comendo e tratando o cachorro, e assim foi. Eu saí, fui embora. Deixei ele terminando o lanche dele e fui embora. Aí, passou-se esses anos todos, e essa semana eu me lembrei dessa história, sabe? E já faz mais de 10 anos isso, já faz tempo. E os acontecimentos, as coisas que às vezes eu vejo notícia na televisão, ou então às vezes algum amigo conhecido comenta algumas coisas e que me fez lembrar dessa história. Que nós, seres humanos, né, ficamos... Com que olhar que a gente olha a situação do outro? Com um olhar de simpatia, com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, de querer ajudar alguém, de fazer o que for sem julgar, sem julgar. Falar, não, tá pedindo pão, vamos providenciar o pão, né? Aí, não sei, me veio assim na mente essa história, eu fiquei me lembrando, né? Como nós seres humanos somos falhos, né? Porque a nossa luta é contra o nosso irmão, nossa luta é um contra o outro, o ser humano assim. Ao invés da gente pegar e ajudar sem julgar, falar assim, não, tá pedindo pão, né? Porque tá com fome. Se ele pedisse ali só dinheiro, podia até ser que ele quisesse gastar com outra coisa, né? Aí eu fiquei pensando nessa história, me lembrei disso com tanta força. Falei assim, olha, nós para dividir o pão com o nosso irmão, às vezes tem muita dificuldade, e ele ali dividindo o pão que ele ganhou, aquele pouquinho, com o seu amigo cão, com o seu amigo cachorro ali, ele não comeu sozinho. Ele não, sabe, ele não foi egoísta. Falei, eu tô com muita fome, então vou comer, porque ele comia. A gente via que ele tinha apetite, que ele estava com fome. Mas ele não comeu sozinho, ele dividiu com o seu cachorro. E às vezes nós temos dificuldade de dividir com o nosso irmão o pão, né? Aí eu fiquei, nossa, isso veio na minha mente assim, coisa de Deus mesmo, né? Porque às vezes a gente vê um amigo, um vizinho, uma pessoa necessitando, às vezes nem é de coisa material. Às vezes é mesmo uma palavra, um abraço, uma força, né? Às vezes alguém está precisando de um trabalho e eu sei que tem uma vaga em tal lugar, mas eu não faço nada para ajudar a pessoa. Outras pessoas têm até uma vaga de trabalho, mas ele só ajuda se for da classe dele, da religião dele, e tem um monte de porquês e poréns, sabe? Não ajuda porque é o ser humano, ou porque a pessoa tem competência, tem possibilidade de fazer aquele determinado trabalho, mas eu não vou ajudar porque ele não é da minha religião.
é porque ele não é do meu nível, é porque, sabe, fica aquele monte de porquê e porém, e acaba passando por cima de, às vezes, fazer o bem e ajudar alguém que está precisando. Isso veio assim na minha mente. Eu também ajudei, eu estava até com um pouco de medo, porque eu me afastei, ali passei com todo mundo, mas uma coisa de Deus, assim, que eu fui até lá na frente, voltei, pensei melhor e resolvi fazer isso. Não é porque eu sou boazinha, não é porque eu sou melhor do que os outros, não sou. Às vezes a gente se pega fazendo umas coisas, ou pensando cada coisa, né? E o ser humano é assim, nós precisamos estar sempre contrito com Deus, nos corrigindo a cada momento, a cada dia, para que cada dia caia uma gotinha do óleo santo do Senhor para nos ungir, para a gente ser um pouquinho melhor. Porque bom a gente não é. A gente tem que lutar para ser bom, porque a gente, na verdade, não é bom. E daí eu me lembrei dessa história, assim, e eu fiquei tão compadecida e tão achando. Depois de tanto tempo, eu fui imaginar como é que uma pessoa, né, faminta, mas dividiu o pão dele, que ele ganhou pouquinho, porque 2 pão para uma pessoa que está com muita fome, uma pessoa da idade jovem que come bastante, não é nada. E ele ainda dividiu com o seu cão. Ele dividiu. Primeiro ele deu para ele, para o cão, para o cachorrinho lá que estava junto com ele. Eu fiquei, nossa, na hora parece que eu não sentia essa emoção que eu senti quando eu me lembrei dessa história, tanto tempo depois. Gente, nós precisamos olhar para nós mesmos, para ver os nossos defeitos, para ver se a gente consegue corrigir eles. E em vez de olhar o do outro, né? Porque a gente, nossa, como é falho. Mas então é isso, a história é essa. E espero que vocês gostem. Essa é uma história verdadeira, mesmo verdadeira. E infelizmente tem que acontecer certas coisas assim, né? E às vezes até para a gente dar uma acordada para a vida. Mais ou mais, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Ele abençoe cada lar, cada vida dos meus amigos do YouTube. Um abraço e fique com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele quer.